Eu converso de manhã cedo, primeiro, porque meus netos, porque ele me manda mensagens de amor e paz todo dia de manhã. Francisco José Costa dos Santos, graduado em Letras pela UFRN, especialista em ensino de língua inglesa, mestre em linguística analítica descritiva, professor de língua inglesa do Estado, experiência na área de letras com ênfase em línguas estrangeiras modernas, atuando em educação, pesquisa, língua estrangeira, análise da conversação, interação verbal e não verbal. Ex-presidente do Centro Acadêmico de Letras, poeta Renato Caldas, da UERN, vários artigos publicados, organizador e coautor de diversos livros, entre os quais destacamos Letras Plurais, Língua, Ensino e Discurso, Letras Plurais, Crenças e Metodologias do Ensino de Línguas, e mais 2 letras plurais. Poeta, 2 livros de poesia, Retalhos de Mim e Poemas e Homenagens. É pesquisador da linguagem não verbal em sala de aula e das estratégias de ensino de inglês. É acadêmico da Academia Açuense de Letras e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico, para quem eu peço. Confraria. É estranho quando a gente escuta alguém falar sobre a gente e vai se perguntando: eu já fiz tudo isso? É só estranho. Mas assim, a verdade é que hoje pela manhã 2 pessoas sabiam tudo que eu deveria dizer hoje aqui. 2 pessoas sabiam tudo, tintim por tintim. Nesse era eu e Deus. Nesse momento só ele. Mas vamos lá. E aí a nossa proposta, né, com o resgate aqui da memória, é agradecer a presidência da doutora Juventina, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Eu tenho a honra de ter assento, né, sob o patronato de Celso Dantas da Silveira, também açuense. Né? E a nossa proposta é trazer um pouco como a gente trabalha com essa perspectiva da linguagem, né? E uma das minhas preocupações é também as linguagens remanescentes da nossa própria história. Né? E aí, costumo dizer que sou negro por amor, coração e condição. Amo minha etnia, amo minha cor, preservo ao máximo que posso os valores inerentes históricos desta etnia, né? E tudo que ela representa na construção desse país. E aí, a nossa proposta é trazer um pouco de discussão a respeito da língua máter de nós, negros, no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte nós temos 3 troncos básicos de negritude. São 3 pontos das quais todos nós somos originários, pelo menos os nativos. Né? Ou somos de base nigeriana, e aí mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas e aí, quem é esse sujeito, né? Acho que é dispensável falar quem é o pesquisador, porque já trouxe assim, né? Foi lá no Milates. E aí sou eu, esse Francisco Costa, com esse orgulho de fazer parte dessa família chamada Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Né? E aí, qual é o propósito dessa pesquisa, que a gente traz hoje apenas um pequeno recorte dessa pesquisa. Não dá para trazer a pesquisa toda, porque ela tem vários campos de abordagem. Né?
como uma pesquisa linguística, ela acaba absorvendo diversos valores, ela vai passear pela linguística analítica descritiva, que é a minha área de formação no mestrado. Então, mas assim, o propósito dessa pesquisa, primeiro, é ter conhecimento desses elementos linguísticos que são característicos e ainda remanescentes da negritude açuense. Eu junto duas coisas, a negritude, né, e a minha terra natal, Açu. E com o propósito de ter conhecimento, de disseminar, de espalhar essa informação para que ela não se perca com o passar dos anos. Né? Para que não aconteça a necessidade de lá na frente termos que desbravar, de tirar leite de pedras para reconstruir, para resgatar a história de um povo. Né? Como o Dr. Jandi fez em Guamaré. E eu, assim, com muita satisfação, tenho orgulho de ter uma participação mínima, mas ter podido contribuir nesse processo de resgate daquela cidade. E também, lógico, um registro histórico daquela comunidade. E a comunidade, lógico, nós estamos falando do Piató. E Alagoas era essa civilização de onde vieram a grande maioria dos negros escravizados para o Brasil. Tá? E aqui no Nordeste, a base de entrada a maior base de entrada foi Pernambuco. Né? Foi a maior base de entrada de negros escravizados foi Pernambuco. E acabaram o Rio Grande do Norte também recebeu, lógico, uma quantidade bem menor. Né? Mas eram negros que eram escravizados, né, lá na costa e que falavam e que tinham por língua, por idioma, o Iorubá, ou Ioruba, como também é chamado. Então eles são um povo originário do sudeste do Benin, a antiga República de Daomé. Essa República de Daomé passou por uma série de questões, de problemas e de ditaduras, em suma, aqueles problemas sociais que a gente conhece. E aí acabou, ao longo da história, após invasões árabes também, né, acabou se chamando hoje chama-se Benin, e também do Togo. Hoje, e aí, um dos pontos básicos, e aí é muito interessante, foi um achado realmente, que a gente foi buscar isso, e foi uma contribuição muito boa que eu localizei lá na UFRN, é que o reino de Oió, o Império de Oió, que pouca gente tem conhecimento disso, o Império de Oió ele é um pouco mais conhecido dentro dos terreiros de Candomblé, por ser associado à figura de um dos orixás, aliás de dois, que é Xangô e Yansan. Né? Mas são focos restritos, né? Não há um amplo conhecimento. O reino de Oió, na verdade, era uma nação negra dentro do que hoje é a Nigéria, né? E que englobava toda essa área, né? Essa área destacada. Né? Então, daí vem muito dos negros que foram escravos no Rio Grande do Norte. Muitos deles se originam desse espaço. E aí, no Rio Grande do Norte, traz esse registro, né? E nós tivemos um período de negros escravizados em vilas e fazendas por volta de 1870. Né? Então, todo aí de 24.700 indivíduos eram escravizados, trabalhando principalmente na região litorânea, na cultura da cana-de-açúcar. Né? Então, mas isso não deixar de dizer que também estavam nas fazendas do gado e outras, né? Ou como domésticos. E aí, um contingente considerado pequeno se compara a Pernambuco, por exemplo, que foi uma das portas de entrada que tinha aí em torno de 89 mil elementos escravizados. Aí por volta de 1870, e aí esses dados são de um censo realizado em 1872. Apesar de não é possível a gente assegurar com 100% de certeza, né, de que
todos os negros trazidos para o Rio Grande do Norte eram oriundos dessa região costeira da Nigéria. Não dá para afirmar isso com 100% por falta de registro histórico. Mas o que se tem é que a grande maioria destes eram oriundos de tal localidade, até pela proximidade geográfica da Nigéria com o Rio Grande do Norte. Né? São pontos ainda muito próximos. Né? E aí, nesse povo, está a presença marcante do Iorubá. E aí, marca, lógico, também, e explica a presença desse idioma falado na comunidade negra alocada no Rio Grande do Norte, nas terras de Luiz da Câmara Cascudo. Né? E aí, nós destacamos aqui um dos pesquisadores na área da história bastante profícuo, que é o Rostam. O Rostam é um excelente pesquisador. Ele traz um elemento muito interessante. É de que os escravos no Rio Grande do Norte, eles recebem, digamos assim, apesar do escravagismo, recebem um tratamento mais brando, se comparado ao tratamento que era dado, por exemplo, em Pernambuco, que era dado na Bahia e principalmente no Sudeste. Né? Então, os castigos aqui eram menos agressivos, não que não existissem, né? Mas foi chamada de escravidão mansa. E havia um olhar por alguns senhores, alguns fazendeiros, havia um olhar mais humano, digamos assim, para essa população. Um deles, a gente vai falar daqui a pouco, é Felipe Neri. Né? E aí muita gente conhece, quando se fala de Felipe Neri, estamos falando do Barão de Serra Branca. Em março de 1880, a Sul alforriou todos os seus 54 escravos. Desses, grande parte pertenciam a Felipe Neri e Belisária Vanderlei, a baronesa de Serra Branca. Uma boa parte delas. E foi uma campanha liderada, inclusive, pelo padre Antônio Germano. Foi um dos grandes defensores da abolição dos escravos no Rio Grande do Norte. Por isso, segundo registros, inclusive Cascudo fala sobre isso, né, chegou a ser perseguido pela própria igreja pela sua luta em prol da abolição da escravatura. E por quê? Porque a igreja também era pressionada pelos senhores de escravos para a perda de patrimônio. Né? Então, assim, havia aquela coisa, o dono da fazenda pressionava o bispo porque não podia perder aquele patrimônio, que eram os negros, e havia um membro da própria igreja que defendia a libertação dele. Então, criou-se algumas coisas. E ele foi muito tenaz, foi muito seguro na defesa dessa libertação. Esse grupo era presidido pelo vigário Antônio Germano e era financiado por alguns fazendeiros, entre eles o Felipe Neri de Carvalho e Silva e a sua esposa Belisária Lins Vanderlei de Carvalho e Silva. Né? O barão e a baronesa de Serra Branca, respectivamente. Você observa que está fazendo um resgate, né? Desde a África ao Rio Grande do Norte, ao Açu. Daqui a pouco a gente chega no Piató para tratar do idioma. Então, e aí, em Açu é muito famoso esse momento, que é a celebração da alforria concedida aos 54 escravos que estavam no Açu. E aí o barão e a baronesa de Serra Branca recebem os escravos para um grande almoço, um banquete que foi oferecido no sobrado. O sobrado esse aí é atual, essa foto é atual. Hoje é a Casa de Culturas do Açu e foi restaurada, mas preservada a sua estrutura básica. Tá? Inclusive, a área lá em cima, lá no terceiro andar, onde ficava o alojamento dos escravos, né? E aí fizeram uma grande festa, um grande banquete, e a Belisária fez questão de ela que servir os escravos, não mais eles que fossem os servidores, não, eles estavam à mesa enquanto ela foi servir a cada um deles. Então foi um gesto muito interessante,
e que isso tornou-se um marco dessa luta pela libertação dos escravos, nesse processo que culmina lá em 13 de maio de 1888. Né? Os dois recebem o título, né? Até então eles não eram barões, eles recebem o título da Princesa Isabel como uma homenagem pela luta em prol da abolição. Né? E aí chegamos ao Piató. O Piató é uma lagoa na cidade do Açu, localizada a 6 quilômetros do centro urbano, né? De uma grande extensão, ela é imensa, é muito grande, tem 6 comunidades no seu entorno, infelizmente está seca, já há 7, 8 anos que está literalmente seca. Né? E aí já foi considerado um dos principais reservatórios de água doce do estado. Né? Ela equivaleria aí a Oroz, lógico, equivaleria resguardadas as devidas proporções. Né? Oroz antes de ser a barragem de Oroz, né? Que aí tomou uma dimensão imensa após. Né? Oroz fica no Ceará. E a localidade possui uma grande concentração de descendentes de escravos e de indígenas. Né? Os tapuias é o povo indígena de maior referência lá, apesar de lá também terem vivido o povo de Janduí. Né? O povo de Janduí, que era o grande chefe Janduí, que transitou entre Lajes do Cabugi, que tinha uma aldeia ao pé do morro do Cabugi, né? Mas a aldeia central era em Açu, na Taba Grande. E aí, esses aglomerados foram espalhados em torno da lagoa. E aí tem uma outra marca que é inapagável da presença negra na Lagoa de Piató, na comunidade de Areia Branca Piató. Né? Aquele remanescente quilombola que lá existe, que é a presença dos baobás na fazenda Curralinho. Baobá é uma planta originária da África e para os escravos ela trazia e tem uma representatividade muito grande de ser resistência, de ser sobrevivência, inclusive, porque ela, em seu tronco, que se alarga, o mais antigo que tem lá, só para adiantar a informação, são necessários 18 homens para poder dar uma volta nele. Para poder, assim, de braço aberto, não é juntinho não, 18 homens de braços abertos para poder conseguir dar uma volta nele. De tão largo que é o seu tronco. E é o acúmulo de água que essa planta tem. Então o tronco dela é rico, muito rico em água. Tem um armazenamento muito grande de água. E, além disso, também é uma das plantas mais longevas que se tem notícia no planeta Terra. É uma das mais longevas que consegue viver aí milhões e milhões de anos. Né? Eu trouxe aqui uma copa de uma, né, porque eu procurei umas fotos que eu tinha feito do tronco e acabei não achando mais. E aí, a presença dessas plantas, dessa espécie de lá, exatamente numa fazenda chamada Curralinho, que foi uma das grandes, na época, no início de 900, foi uma das grandes fazendas daquela região. Né? Tinha assim, uma produtividade agrícola muito grande. Né? Já não havia mais escravos, mas havia os trabalhadores que eram todos negros, que eram mal pagos, que trocavam a sua força de trabalho por comida, né? E foram se estabelecendo naquela região. Hoje nós temos em Açu, na Lagoa do Piató, o maior conglomerado de baobás fora da África. Uma área jogada. Você tem baobás aqui em diversos. Aqui em Natal tem alguns pés, né? Mas em pontos, se um aqui, outro, tal, né? E foram sendo plantados ao longo do tempo. Hoje, lá nós temos 12 árvores. Uma medição, uma avaliação que a UERN fez,
A mais velha tem por volta de 380 anos, mais ou menos. Mais ou menos isso. E aí tem 11 grandes e uma novinha, está aí com 4, 5 anos, é o bebezinho, que o pessoal tem um cuidado com aquela planta, assim, para que nada aconteça com ela. Isso é muito bonito. E aí são árvores tidas como sagradas, principalmente pelo povo Anagô, lá na África, né? E esse elemento sacro que o povo tem, trouxe também na sua cultura, né? É tanto que na religiosidade da época, nos cultos afros, né? E as senzalas geralmente eram colocadas a senzala, não lá da Fazenda Curralim, mas em uma outra localidade, me parece que é em... O nome da cidade agora me fugiu. Fica em Minas Gerais, que tem um baobá muito antigo, e também da época da escravatura. Em... Veja Floresta? Hein? Não, em Minas Gerais. É uma cidade super conhecida. Bom, se eu lembrar daqui para frente, eu retomo. Mas tinha um baobá grande e a senzala ficava exatamente em torno desta árvore. E as oferendas aos orixás eram feitas escondidas nas raízes da árvore, porque se fizessem as oferendas abertamente, ia para o chicote, né? Já que eles eram obrigados a ter dentro da senzala uma mesinha com os santos católicos. Daí também, só trazendo um outro braço, se explica, por exemplo, o sincretismo religioso que a Umbanda assume hoje, né? Porque o que aconteceu? Você tinha lá em cima da mesa os santos católicos e embaixo da mesa as oferendas aos orixás. E ao longo do tempo, essas coisas foram se confundindo. Daí, Iemanjá virou Nossa Senhora da Conceição em alguns pontos, Nossa Senhora da Glória em outros, São Jorge virou Ogum, São João Batista virou Xangô e por aí afora, né? Não conheço muito dos cultos afro, mas um pouquinho que a gente buscou. E aí, o documento que reconhece a comunidade quilombola lá de Areia Branca, Piató, né, pela Fundação Palmares, Fundação Cultural Palmares, de 2011, esse documento certifica, né, registra que ali é um remanescente do povo preto, né, que a gente trouxe. E aí, gente, chegamos ao idioma, né? O Yorubá, o Yoruba, o Ebe, Yoruba, por vezes refere como Yorubá ou como Yoruba, da família linguística do nígero-congolesa, falado secularmente por essas comunidades e que acabou se espalhando mundo afora em função do escravagismo, né? Cuba tem remanescentes de Yorubá em função também do escravagismo, né? E no continente americano é usado principalmente nos ritos religiosos, tanto do candomblé quanto da Umbanda. A Umbanda bem menos, porque a Umbanda é digamos assim, uma divisão do próprio candomblé aqui no Brasil. Só existe Umbanda no Brasil, né? O candomblé já é uma sequência das práticas religiosas que aconteciam na África, né? E aí vem um detalhe, uma curiosidade bem interessante, que é com relação a essa língua. Ela tem uma coisa muito interessante, porque ela é uma língua tonal. Sendo uma língua tonal, então, a nasalização que se emprega a determinados fonemas vai dar a dimensão semântica que aquela palavra tem. Então você tem uma palavra que pode ser escrita da mesma maneira, né, mas pronunciada de uma maneira diferente, com um tom, uma ênfase maior ou menor, com uma oclusão sonora ou com a abertura sonora daquela mesma vogal.
E isso vai mudar o campo semântico daquela palavra. Né? E aí só para a gente, só apenas um quadro para a gente ver, né? São um detalhe que são 7 vogais, e não 5 como as nossas. Né? São 7 vogais. E você vai ter, você observa que em algumas palavras, algumas letras, a gente vai ter um sinalzinho embaixo, né? Um rabichinho ali naquela letra. E o que é isso? Diz que ela é mais oclusa, ela tem um som mais fechado. Ela indica esse som mais fechado. Ok? E aí, esse aqui dentro dessa perspectiva que ainda existe hoje, são achados de hoje, da atualidade. Esse levantamento foi feito no final de 2018, né? E aí, em 2019, a gente foi organizar, veio a pandemia, e desde 2019 quer fazer essa apresentação, né, doutora? Mas somente agora está sendo possível. E aí, eu trouxe apenas algumas palavras, tá? Observem a palavra enxada. Ela tem o que seria um acento agudo no segundo O e um oclusivo no primeiro O. E a pronúncia fica ocó. Ocó. Né? Seria um instrumento de capinar, de plantio, coisa e tal. Né? Ari é mesmo que um pedaço de rua ou um ponto em que as ruas se cruzam. Né? O detalhe interessante é que eles não lembram mais, assim, eu não consigo botar registro, mas assim, se for uma rua em T, né, aqui, por exemplo, eles não lembram mais um elemento linguístico para identificar isso, mas sabem que não é areia. Sabem que não se identifica esse ponto como uma encruzilhada, como areia. Mas sabe que existia uma outra palavra, mas que não é essa. Então, quando você tem ruas que se cruzam, é uma areia. Né? Ou então só um pedaço de rua. E aí tem a diferença que eu falava da questão do tempo semântico. Né? Are, aré. Are é a encruzilhada ou apenas uma parte da rua. Aré é a rua inteira. Parece um quarteirão. Oi? Parece um quarteirão. Um quarteirão, talvez, né? E o aré é quando você trata da rua inteira. Então, se você se refere a uma determinada logradouro por inteiro, vai ser aré. Mas se é apenas o quarteirão onde mora o meu amigo, então vai ser are. E aí, observe que é na tonalidade, e ainda tem uma outra questão. A livre passagem de ar, sem a nasalização, e a voz mais nasalizada, mais presa no nariz. Para nós, que somos falantes de língua portuguesa, falar iorubá não é a tarefa mais simples do mundo. Não é. Eu tenho um dicionário bem completo, por sinal. E eu fui tentar fazer algumas coisas e dar um nó, assim, não na língua, mas no aparelho fonador, nas cordas vocais. Porque há termos, há palavras que são muito difíceis de pronunciar. Né? É mais fácil aprender alemão. Né? Outro ponto interessante é oló. Oló, desculpe. Oló. Vou vou embora, vou sair. Né? Vou para casa, vou para qualquer coisa. Então, vou oló. Este termo, inclusive, oló, é utilizado nos terreiros de candomblé e de umbanda para dizer que uma entidade, o momento daquela entidade ir embora. Né? Aí, na Umbanda, houve não diria, não é do adulteração, mas eu diria que houve um ajuste, para ficar mais fácil de falar, né? Então, vai ao ló. Então, significa que uma entidade vai embora. Mas a original mesmo é o ló. E o oré. Oré é aquele rapaz já em idade reprodutiva. Interessante que a cultura Nagô, ela faz a distinção dos períodos de vida pela capacidade de produção, de reprodução.
O homem ele vai ser sempre reprodutivo, a partir de que ele sai da fase de Tiwi. Tiwi é o menino, que ainda não é capaz de reproduzir. A partir do momento que ele é capaz de reproduzir, ele passa a ser o Oré. Né? Ele vai ser Oré, como jovem, rapaz, coisa e tal, até a idade que ele começa a trabalhar, a ter responsabilidade com a sua própria família. Quando ele passa a ser chamado de Oreum. Oreum. E vai ser o Oreumá quando ele chega à idade que não pode mais trabalhar. Quando ele não tem mais condições de trabalho, então é chamado de Oreumá, que seria o nosso idoso. Né? Eu não consegui encontrar referência para as mulheres. Até nisso as mulheres são discriminadas. Eu não consegui encontrar. Ou o machismo diferente. O machismo imperante. Eu não consegui encontrar. E o Kendá. Kendá é quando alguém está bêbado e anda cambaleando. Né? A fulana está quendando. E seu Joaquim já desencarnou em 2020. Desculpa, eu termo desencarnar por conta religiosa, né? Eu sou espírita, então eu utilizo desencarnar, mas eu morri. Seu Joaquim já morreu. Eu estava conversando com ele, lá vem fulano quendando. Aquilo me chamou a atenção. Seu Joaquim, o que é quendar? Desculpa, eu vou usar tal como eu tenho. Aquele filho de quenga já encheu o de cachaça e vem ali quendando. Aí é que eu fui perceber que ele vinha cambaleando. Esse Joaquim era aquela pessoa assim, extremamente espirituoso, mas de uma boca suja que Deus nos acuda. Né? E aí, o turi. Lá no Piató, eles usam turi. Certo? Mas eu fui encontrar a palavra originária, que não é turi. É tauari. Tauari é o cigarro feito de palha. Certo? Só que lá houve essa, digamos, uma variação linguística, né? Específica dali. Eu consegui encontrar num registro na Universidade Federal do Ceará, de uma comunidade quilombola em Limoeiro do Norte, e lá eles utilizam o tauari. O tauari como a palavra original. No Piató eles fizeram essa adequação. Então, eu fiz esse registro, né, que é a palavra de origem do cigarro de palha, tauari, que esse turi seja uma variedade linguística regional. E o pupa, que é vermelho. E aí é interessante. Pupa é o vermelho normal. Pupá é o cor-de-rosa. Né? Então observa que é apenas a mudança da tonalidade da vogal que muda aí o campo semântico da palavra. Agora uma coisa interessante, apesar de o Yorubá estar bastante associado à questão do candomblé, da umbanda, na comunidade quilombola de Areia Branca Piató, não encontramos nenhum membro que tenha uma identificação com nenhuma dessas perspectivas religiosas. Né? Das pessoas que nós pesquisamos, a grande maioria é católica, né? E alguns outros eram protestantes, de diversas denominações. E nenhuma se professava ou professa as religiões de matriz africana. E eu achei interessante isso, e para mim, eu compreendo que isso marca ainda mais a existência dessa comunidade enquanto remanescente dos negros escravizados e com a sua origem, porque não há um elemento religioso a trazer elementos de fora para dentro da comunidade. Não, é algo que é natural da própria comunidade. Porque imaginemos o seguinte, se de repente algum babalorixá, pai de santo, esse nome que quiser, vai lá e implanta lá um terreiro lá na comunidade e traz os conhecimentos que ele traz da sua religião, que absorveu em outros pontos, né? E ali
começa a utilizar aquele linguajar, as pessoas vão também absorvendo. Não é o caso de lá. Então, assim, me dá isso, enquanto pesquisador, uma segurança de que os dados coletados refletem efetivamente esse percurso histórico da comunidade negra lá do Piató. Né? Nós entrevistamos um total de 25 indivíduos, né? A comunidade é bem maior, obviamente, mas assim, para efeito de busca, nós pegamos a grande maioria mais idosa e um número menor, 5 ou 6, mais jovens, em torno de 40, 30 e alguns jovens. E aí me vem uma grande preocupação com relação a esse trabalho. É que, por exemplo, esses verbetes que nós apresentamos aqui, eles são utilizados pelos elementos mais velhos, mais idosos da comunidade, enquanto estimulados. Ou seja, não fazem parte do linguajar cotidiano dessa comunidade. Não é algo que, uma ou outra vez, como o caso do Joaquim, soltou lá o Kendá, né? De repente, por uma questão de costume e tal, utilizou. Né? Mas não é algo que se fale naturalmente no dia a dia, na sua prática cotidiana. E aí, isso me suscita uma preocupação muito grande. Né? Quando eles só usam, e aí nessa pessoa eu fui estimulando, né? Fui buscando. E seu avô, o senhor lembra? A senhora lembra? Seu avô falava o quê? Que palavra que a senhora achava? Hoje acho. Eu fui buscando, usando essas técnicas de investigação para chegar a isso. E aí nós localizamos essas palavras aí, tem mais algumas, né? Que eu, para um recorte, preferi, fiz opção por elas. Tá? E esses membros mais jovens, são 7, desconhecem esses termos. Está aí a minha preocupação. E acho que vocês já perceberam qual é essa preocupação. Né? Fica evidente que os termos estão em processo de morte linguística na comunidade. Essa é a minha preocupação. Porque com o passar do tempo, esses idosos vão morrendo, vão desencarnando, não vão repassando esses elementos para os mais novos, não vão construindo essa cultura de continuidade, e são elementos linguísticos que vão se perder ao longo do tempo. Né? E depois, para resgatar, fica muito difícil. É muito complicado, porque é algo que não está escrito. Né? E aí essa foi uma das minhas motivações. O trabalho começou com uma proposta, né? Mas depois ganha uma outra perspectiva a partir desse achado, dessa preocupação. Como vamos perder esse elemento histórico tão importante para a história do negro na cidade do Açu, para o Rio Grande do Norte, se a gente não fizer alguma coisa? E eis a grande preocupação de agora com relação a esse trabalho, que é o de tentar pensar alguma estratégia para resgatar mais e mais esse palavreado, digamos assim, da comunidade e implantar um trabalho de repasse aos mais novos, de manutenção, de uso. Não que a gente vai querer implantar o Iorubá como língua oficial da comunidade quilombola, da comunidade de Areia Branca Piató. Não, não é isso. Mas é que se tem esse registro, essa preocupação de conhecer a história de quem fomos, que reflete no que somos e que efetivamente constituirá o que seremos. E aí, para concluir, a nossa preocupação é um trabalho de resgate mais aprofundado dos elementos linguísticos ainda remanescentes na comunidade para preservar esses traços originários da língua-mãe minha e de tantos outros que provieram a partir dessa perspectiva de escravitude, mas principalmente de história, e história que merece e deve ser preservada a qualquer custo. Sob pena de que, no futuro, os nossos netos, os nossos bisnetos, não saibam o que era um escravo ou qual a contribuição que esse escravo teve na construção desse país. E é isso. Muitíssimo obrigado. Gratidão pela presença.